Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2, correspondente ao 4º e 5º ano da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? A nossa aula de agora é de língua portuguesa com a professora Michele Reis. Tudo bem, professora? Tudo, Carol. Professora, o que a gente trouxe para a aula de hoje? Olha, vamos continuar nossa revisão. E aí, pegou os assuntos já? Espero que hoje a gente dê uma acelerada aí no que estamos estudando. Tenho certeza que os alunos vão adorar a aula de hoje, então fiquem atentos, prestem atenção mesmo, porque a aula tá boa e vai começar agora. Sentir firmeza, preste atenção mesmo. Pois é, português é isso. A gente usa as palavras para poder passar mensagens e essa mensagem, fiquem atentos mesmo, é uma mensagem muito importante, tá? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa revisão. Na aula anterior, nós visitamos novamente os conceitos de gêneros textuais, que foi conto, poesia, história em quadrinhos, né? Vai lembrando aí, cartaz. Então, a gente vai dar prosseguimento a partir do conto, tá? Essa é a nossa parte 2 da revisão, mas já adianto para você que vai ter uma parte 3, então nós vamos estudar com muito cuidado os assuntos de português. Afinal de contas, a gente quer que você mande bem nas provas, nos conteúdos da escola e, acima de tudo, entenda que o texto tem uma função, que a língua portuguesa está aí para te auxiliar a falar melhor, a entender o mundo melhor, tá bom? Então, seguimos aí com a nossa revisão de gêneros textuais. Como eu estava falando, nós revisamos aqui notícias, poesia, cartaz, conto e histórias em quadrinhos. Na aula anterior, ficamos bem ligadinhos aí em notícia e poesia. Não foi isso? E terminamos a aula falando do gênero conto. Eu trouxe para vocês algumas questões de avaliações externas que vão sondar o conhecimento que você tem em relação a esses gêneros textuais. Hoje vamos dar continuidade falando do conto e vamos observar alguns outros elementos que tem no conto, tá bom? Vamos lembrar que nos contos, né, a finalidade do conto é narrar uma história. Então, as nossas historinhas infantis aí fazem tudo parte desse gênero textual. Pode ser uma história real, pode ser uma história inventada, pode ser uma história que tenha personagens humanos ou pode ser também uma história que tenha outros tipos de personagem, né? Tudo isso está abarcado no conto, tá bom? Então, nos contos nós temos personagens, enredo, local, tempo, problema, que é o conflito, e nós temos também a resolução desse conflito, que é o desfecho, tá? Então, vamos testar o seu conhecimento sobre contos, testando em 1, 2, 3. Vamos lá então. Eu trouxe para vocês na aula anterior um trecho do livro Meu Pé de Laranja Lima. E vamos continuar. Vou fazer novamente a leitura para a gente refrescar as nossas ideias, né? Então, os nossos personagens, nesse caso aqui, é a Cecília, o Zezé, e aí um probleminha entre eles, né? Vamos ler a história para lembrar qual é o probleminha. Tudo ia muito bem quando Godofredo entrou na minha aula, pediu licença e foi falar com Dona Cecília Paim. Depois saiu. Ela olhou para mim com tristeza e quando terminou a aula me chamou. Quero falar uma coisa com você, Zezé. Espere um pouco. Ficou arrumando a bolsa que não acabava mais. Se via que ela não estava com nenhuma vontade de me falar e procurava coragem entre as coisas. Afinal, se decidiu. Godofredo me contou uma coisa muito feia de você, Zezé. É verdade? Balancei a cabeça afirmativamente. Da flor
Sim, senhora. Como é que você faz? Levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. E quando o portão está só encostado, eu entro depressa e roubo uma flor. Mas lá tem tantas que nem faz falta. Eu já tive muito aluno como o Zezé, viu? Já recebi muita flor, muita maçã, muita bala e, acima de tudo, recebo muito carinho de vocês, tá? Mas vamos lá para o que interessa. Na questão anterior, nós vimos quem eram os personagens. E eu perguntei para vocês qual desses personagens era professor, né? O Godofredo, Dona Cecília Paim, o Zezé ou o Serginho? E aí foi muito clara a resposta, que por coincidência a minha colega, professora, Dona Cecília Paim, ela é a personagem da história que é professora. Outra pergunta que foi falada na aula anterior foi em relação ao conflito, ao problema que existia, né? E é dessa questão que a gente vai dar continuidade. Qual era o conflito? O atraso de Dona Cecília? Será que Dona Cecília estava atrasada para dar aula? O roubo das flores por Zezé? A chegada de Godofredo, logo no comecinho da história, né? Tem um personagem Godofredo, e Serginho ter roubado uma flor. E aí a gente deu prosseguimento falando o seguinte, né? Desses personagens aqui, a gente sabe que a gente já começa com uma cena chocante, né? Dona Cecília dizendo que quer falar uma coisa com Zezé, né? E pedindo para ele esperar um pouco. E aí demorou, ela vem e fala para ele: Godofredo me contou uma coisa muito feia de você, Zezé. É verdade? Bem, então aí tá chegando perto, né? Você lá com a sua lupinha de detetive vai buscando descobrir qual é o conflito, qual é o problema. Hoje Zezé tá encrencado. E aí, onde é que a gente vê onde é que tá o problema? Aí ele pergunta: é da flor? Sim, senhora. Então a gente já entende a partir dessa fala de Zezé que o problema é uma flor. Então vamos ver as alternativas? Temos como alternativas o atraso de Dona Cecília, o roubo de flores por Zezé, a chegada de Godofredo ou Serginho ter roubado uma flor. A gente já entende que o problema envolve uma flor, né? Então, a gente sabe que a flor está no bolo, então a letra A, que não fala sobre flor, a gente exclui, e a letra C também a gente exclui. Então, só resta como alternativas para mim a letra B e a letra D, que é o roubo de flores por Zezé ou Serginho ter roubado a flor. A questão agora é descobrir quem é o ladrão dessas flores, né? Então, observe. Como a conversa sobre flor a gente viu que já está no finalzinho do texto, a gente não precisa ler o texto todo novamente, a não ser que não tenha entendido alguma coisa. A gente vai logo na parte onde sabe que está escrito flor e continua a leitura. Como é que você faz? Quem perguntou isso? Foi Dona Cecília, né? A professora. E aí Zezé vai explicar para Cecília. Levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. Então, de fato, Serginho não roubou a flor. Serginho é dono do jardim do qual Zezé, que é o menino que a Pró está reclamando, né, rouba as flores. Então, qual é a resposta correta? A letra B ou letra D? A resposta correta é letra B. Né? O roubo das flores por Zezé. Vixe, Zezé estava encrencado, né? Mas é uma questão interessante. Ele roubava as flores para dar a Pró. Como será que termina essa história? Mas vamos adiante, ainda tem uma pergunta sobre o texto. Qual trecho mostra que a professora estava indecisa em tratar do problema? Olha, às vezes,
haverá perguntas em que achar a resposta está muito fácil, vai estar lá, pá, na sua cara a resposta. Mas, às vezes, o texto não diz, a professora estava indecisa, como traz aqui. Ele vai mostrar, através do comportamento da Pro, algumas coisas que vão sendo descritas lá na história que mostra que a Pro estava indecisa, tá? Então, observe as questões. Espere um pouco. Como é que você faz? Afinal, se decidiu ou ficou arrumando a bolsa? Olha, todas essas questões aqui estão no texto. Então, não dá para a gente saber qual é a resposta dessa pergunta sem voltar no texto, tá? Então, vamos lá de novo ver essa questão da decisão. A pergunta é qual trecho do texto, tá, gente? Mostra que a professora estava indecisa ao tratar do problema. Ai, Pro, eu não tenho ideia de onde isso está escrito no texto. Vamos, se não tem ideia, a gente tem que começar do começo, né? Então, observe, nessa primeira parte do texto aqui, fala de Godofredo, não é isso? Godofredo chegou para poder dar informação à professora. E aí a professora toma uma atitude. Qual é a atitude da Pró Cecília? Ela vem e fala, quero falar uma coisa com você, Zezé. Espere um pouco. Aí ela começou a tratar do problema, né? Começou. Mas observe o que vai falar em seguida. Ficou arrumando a bolsa, que não acabava mais. Ou seja, ela ficou toda hora pegando as coisas, botando dentro da bolsa, né? Tipo, demorando. Se via que não estava com nenhuma vontade de me falar e procurava a coragem entre as coisas. Quer dizer que a professora tinha perdido a coragem dentro da bolsa? Eu vou pegar ali meu comprimido de coragem e vou tomar... Não é isso que o texto está falando. Ele está dizendo o quê? Que parecia que ela estava com nenhuma vontade e estava procurando a coragem, né? Não é dentro da bolsa, mas enquanto ela arrumava ali a bolsa, ela estava respirando para poder ter a coragem necessária para tratar de um assunto que era delicado, né, gente? E aí, conclui aqui, afinal, se decidiu. Quando ela se decidiu, decidir tem a ver com decisão. E decisão também tem a ver com indecisa, ou seja, indecisão. Então, observe das alternativas. Quando o texto fala na letra A, espere um pouco, não é pedaço que ele está descrevendo o comportamento dela. É quando ela pede para ele esperar. Então, isso aí não tem a ver com indecisão, né? Como é que você faz? Foi a pergunta que ela fez. E essa pergunta está cá no finalzinho. Então, ou seja, já depois dela ter começado a tratar o problema, tá? A letra C diz, afinal, se decidiu. Então, foi naquela hora que ela tomou a decisão. Se naquela hora ela tomou a decisão, foi porque antes ela estava como? Indecisa. Então, esse pedacinho aqui do afinal se decidiu é que confirma que antes ela estava indecisa. Então, para assegurar, a nossa resposta está na letra C. Eu creio, mas fica aí, ó, bota no bolso aí, vamos ler a letra D, vai que, né? Letra D, ficou arrumando a bolsa. Observe que quando fala que ela ficou arrumando a bolsa, ela arrumava a bolsa que não acabava mais. Gente, é porque naquele ato de arrumar a bolsa, o texto fala o quê? Que ela não estava com nenhuma vontade, ela procurava coragem. Então, o fato dela arrumar a bolsa é porque ela buscava coragem para tratar de um assunto delicado. Então, a letra D não é resposta para a questão da indecisão, tá bom? Vamos confirmar então qual é a resposta?
Olha aí, justamente, se você tivesse marcado a letra D, você ia chegar bem pertinho, mas não ia matar a questão. E é o que acontece nas avaliações externas. Eles colocam muitas questões para trazer dúvida para a gente. Então, o que eu aconselho a você? Leia textos, busque ler mesmo. E busque não só ler, como vocês fazem na sala de aula, pega o texto, já li, Não, leia, sinta a história, vai lendo e pensando. Eu aqui na minha imaginação, maluca, alucinada, eu consigo ver, imaginar a dona Cecília Paim arrumando a bolsa dela e colocando as coisas dentro da bolsa. Então, quando você for ler, principalmente um conto, leia dessa maneira, vai imaginando como é Cecília, como é Zezé, como é Godofredo. Você vê ele uma pessoa alta, uma pessoa baixinha. Então, vai criando a história no seu coração, vai criando na sua mente. Isso ajuda a interpretar o texto, tá bom? Se você tem dúvida, volta lá, lê de novo, cria a imagem no seu cérebro novamente, porque isso vai te ajudar, tá bom? Não faz Papai do Céu, porque nas aulas anteriores a gente já viu que Papai do Céu não resolve, na maioria das vezes dá muito errado, tá bom? Então, mas busque achar a resposta, tá certo? Então, essas são as questões em relação a conto. Tem outras coisas em relação a conto, por exemplo, que a gente pode ver. Todo conto tem um desfecho, não é isso? O que é o desfecho? É como a história vai terminar. Nesse caso, o Meu Pé de Laranja Lima é um livro, ele tem muitos capítulos. Esse aqui é um trecho do livro. Mas nesse próprio texto aqui, ele tem um desfecho, né? Tem um desfecho. Poxa, ele chegou e contou a ela o que ele fazia. Olha, se fosse eu, dona Cecília, eu ia chorar tanto, de tanta emoção, mas eu ia ter que reclamar com ele, né, gente? Esse é o meu desfecho, o desfecho da minha imaginação, tá? Muito diferente do desfecho da história que o livro traz. Então, você também tem que entender uma coisa. Uma coisa é o que você quer, uma coisa é o que você pensa, mas outra coisa é o que o autor pensa e o que o autor escreve. Então, na hora de responder a prova, por favor, a prova pergunta o que o autor quer saber, na maioria das vezes, tá? Então, busque a resposta que o autor deu. Não a resposta que você acha dentro da sua imaginação que é a certa. Ou que você faria se fosse você a pessoa. Entende? Então, isso é besteira. Não, mas tem muito aluno meu que faz isso, viu? Muito aluno que bota a resposta que ele fala. Mas eu agiria assim. Mas não é você. Quer saber do autor. Tá bom? Então, encerramos conto por hoje. Tá? Deixo aí as reticências, para você pensar no desfecho dessa história. Se você tiver acesso a esse livro lindo, é um livro lindo, muito gostoso de ler. Leia esse livro, busque na biblioteca da escola, na internet, né? Busque de alguma maneira esse livro, tenha prazer em ler, porque você só vai melhorar seu português. Mas calma, não acabou não. Oxe, tá pensando que ela acabou? Vamos lá que ainda tem mais questão. Vamos agora para essa questão. Observe a imagem. Na cara assim, pá. Que tipo de texto é esse? A que gênero pertence? Ou para a corrupção ou paramos o Brasil. E aí, olha, enorme, letras grandes, cores vibrantes. Claro, né, gente? Faz parte do cartaz, foi isso que a gente viu. Informação clara e direta, não é isso? Você leu, já sabe do que se trata, já sabe do que a pessoa quer divulgar. Então, essas são as características típicas do gênero cartaz.
E agora vamos para a pergunta, né? A mensagem do cartaz pode ser entendida como? Complicado, hein? A mensagem do cartaz pode ser entendida como, ou seja, o que é que o cartaz quer dizer? O que é que o cartaz quer dizer? Está escrito ali, você entende como? Letra A corrupção deixa o país parado, tipo estátua. Letra B, o Brasil é o país do futebol. Isso aí a gente ouve todo tempo, né? E letra C, os manifestantes parariam suas atividades em forma de protesto. E aí? Vamos ler novamente? Ou para a corrupção, ou paramos o Brasil. Ou seja, as pessoas que estão aqui vão parar o Brasil, né? Ou paramos o Brasil. E aí, qual a questão você... Essa é uma questão a se pensar, hein? Vamos pensar aqui. A corrupção deixa o país parado. Fala de corrupção? Fala. Mas nesse caso, ele está dizendo que é para parar a corrupção, ou seja, para os governantes pararem de ser corruptos, tá? Não é aqui pelo cartaz, não está dizendo que é a corrupção que para o Brasil. Segundo o cartaz, paramos nós. Então, quem vai parar o Brasil somos nós. Então, a letra A, ainda dá uma bicuda nela e manda ela lá para Marte. Letra B, o Brasil é o país do futebol. Essa não precisa nem comentar, né, gente? O texto não fala nada de futebol, fala de Brasil, mas nada a ver com futebol. Então, essa também a gente manda uma bicuda para bem mais longe, tá? E a letra C diz, os manifestantes parariam suas atividades em forma de protesto. É a famosa greve, né? Então, qual você marcaria? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Sim, a resposta certa é a letra C, tá? Muito cuidado nessas questões, é uma questão difícil, né? Mas olha, esse realmente é um tipo de cobrança que cai nas nossas avaliações, tá bom? Então, busque aí interpretação de texto. E no mais, sempre lembre da tua vivência, né? Quando fala de cartaz, olha a foto, a moça segurando um cartaz, então você pode trazer para a sua vivência, né? A vivência de protesto, de parar o trânsito, de parar as coisas. Então, dá também para ajudar a interpretar essa questão, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão. Já viram esse símbolo em algum lugar? Nossa, é um símbolo muito famoso mundialmente, né? Que é o símbolo das Nações Unidas. E o que é as Nações Unidas? Vamos ler aqui para a gente saber. A Organização das Nações Unidas, que é a famosa ONU, né? Entre parênteses aqui, ONU, é uma organização internacional cujo objetivo é buscar a paz e o desenvolvimento mundial por meio da cooperação entre países. Palavras difíceis, né? Vamos ver quais são as palavras difíceis? Organização. É uma palavra difícil para você? Ou seja, várias pessoas se organizam em um propósito, né? Então, no caso da ONU, foram as nações, os países que se uniram em busca de um propósito. Qual é o propósito que esses países buscam? Esses países buscam a paz. E não só a paz, no caso de ausência de guerra, mas a paz interna, a paz que vem também através do desenvolvimento dos países. Então é isso, é uma cooperação. Olha outra palavra aqui importante. São várias pessoas diferentes, de cultura, de locais do mundo, que elas têm um objetivo em comum. E aí elas cooperam, elas se ajudam mutuamente, ou seja, uma ajuda a outra naquilo que ele precisa, ou até
se unem para ajudar outros países em relação a essas questões de guerra e desenvolvimento. A ONU está atuante há muitos anos, tá? E ela nasceu depois de uma grande guerra que a gente viveu. Mas, se você quiser pesquisar, vai lá na internet, aqui eu tirei nessa fonte, mas você pode pesquisar muitas coisas sobre a ONU. Mas fique atento aqui à imagem, tá? Essa imagem aqui lhe diz muito. Então, onde você vê essa imagem, você já linka aí que vai falar da ONU. Mas eu estou aqui enrolando, mas vamos lá para a questão. No símbolo da ONU, o que representa as nações? Vamos observar aqui, detalhe por detalhe. Na aula que a gente assistiu sobre propaganda, né, e sobre publicidade, falou-se muito da questão de que todo detalhe na publicidade importa. Todo detalhe numa ilustração importa. Então, observe a ilustração. Ela é composta de várias coisas. Ela tem aqui esses galinhos, né, ao redor. Ela tem esses círculos aqui, muitos círculos, né, que são ligados através de linhas. E temos isso aqui. Isso aqui não é mancha, não. Você pode olhar, tá borrado, não. É assim mesmo, tá? Então, observe aqui, ó, não são manchas, mas eu também não posso dizer a resposta, né? Porque aí fica muito fácil. Então, observe que tudo isso aqui forma uma imagem central. Agora, consulta aí seus conhecimentos de história, geografia, português, matemática, para entender isso aqui, tá? Observe, então, as opções. A coroa de folhas, o globo terrestre ou as linhas e círculos. O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual desse símbolo aqui, o que é que representa as nações. Mas eu sei o que é tudo isso aí, eu só não sei o que significa nações. Não é? Nações são os países, né? Os países. E aí, de tudo aqui, o que é que simboliza os países? A coroa de folhas? Será que isso aqui simboliza os países? O globo terrestre? Onde é que está o globo terrestre aí? Lembra que o globo terrestre é redondo? Lembra aí, geografia, vai aí na sua memória. Olha o globo terrestre aqui, ó. Essa área toda aqui corresponde ao globo terrestre. E as linhas e círculos, ele se refere a esses círculos aqui, ó. E aí, o que é que você acha? Bem, baseado nos meus conhecimentos de geografia, eu creio que isso aqui é uma visão do globo terrestre, né, vista de cima, né, que aqui é vamos dizer que é o centro e aqui ele vai irradiando para os lados. Então, observe, eu acredito que o globo terrestre simboliza as nações porque é nele que a gente visualiza os países, né? E aí, vamos confirmar a nossa resposta, sim ou não? Beleza, acertamos. Tá vendo aí? Em português, tudo ajuda, gente. Os nossos conhecimentos, eles podem ser aprendidos até de maneira isolada. Mas na hora de fazer uma prova, lance mão de tudo que você tiver na sua mente para te ajudar a compreender e a resolver as questões, tá bom? A nossa revisão, parte 2, acaba por aqui. Um beijo e até a próxima aula.